2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 13 ao 15. Diz assim a palavra do Senhor: entretanto, devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados pelo Senhor, porque Deus vos escolheu desde o princípio para a salvação, pela santificação do Espírito e fé na verdade, para o que também vos chamou, mediante o nosso Evangelho, para alcançardes a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Assim, pois, irmãos, permanecei firmes e guardai as tradições que vos foram ensinadas, seja por palavra, seja por epístola nossa. Amém? Glória a Deus. Oremos ao Senhor. Pai amado, diante da Tua gloriosa palavra nós estamos e queremos Te agradecer por este momento em que nossos ouvidos se inclinarão para a palavra do Senhor aqui nesta noite. Pedimos ao Senhor a iluminação do Teu Espírito, ó Deus, para abrir ao nosso coração entendimento sobre a Tua palavra e que em nome de Jesus nós possamos ser edificados, corrigidos, transformados, mas que venhamos crescer, ó Deus, para o louvor da Tua glória. Meu Deus, que pessoas sejam alcançadas, meu Pai, para este lugar, para serem, ó Deus, trabalhadas pela palavra e pelo poder da Escritura, a fim de que sejam salvas também, Senhor, como acabamos de ler neste texto da Tua palavra. Nós oramos pedindo a iluminação e o ensino do Teu Espírito Santo sobre as nossas vidas, em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Amém. Os irmãos podem assentar. Amém. Hoje nós vamos falar, meus irmãos, sobre como Deus opera a salvação na vida dos seus escolhidos, na vida dos seus eleitos. Nós estamos aqui diante de um texto que Paulo, apóstolo, está fazendo um contraste entre os salvos e os perdidos. Os irmãos podem observar que nós estamos diante de um texto muito falado acerca do anticristo, não é verdade? Capítulo 2 de 2 Tessalonicenses é um texto clássico sobre o anticristo. Nós podemos ver a figura do anticristo ou digamos assim, do seu espírito, da forma com que ele atua, desde quando o cristianismo começou, né? Desde quando o evangelho começou, o Senhor Jesus Cristo foi o que plantou a boa semente. Então, desde que o Senhor Jesus plantou a boa semente, o inimigo que plantou o joio já espalha o espírito do anticristo desde o primeiro século da nossa era, da era cristã. Mas Jesus Cristo falou deste espírito do anticristo, dos falsos cristos, dos falsos apóstolos, lá no seu sermão profético. Vemos aqui que o apóstolo Paulo fala do homem da iniquidade, que é o mesmo anticristo. Vemos que o apóstolo João diz na sua primeira carta, capítulo 2, verso 18, que nós já ouvimos que vem o anticristo, mas agora sabemos que é a última hora, porque muitos, no plural, já se fizeram anticristos, no plural. Isto é, o espírito do anticristo já tem atuado desde o primeiro século e tem atuado até os nossos dias, preparando o terreno para a chegada do homem da iniquidade que Paulo fala aqui e que o apóstolo João fala em Apocalipse por meios simbólicos, que nós sabemos muito bem, a besta que subiu do mar. O apóstolo Paulo então ele faz aqui um contraste entre o ímpio, o homem da iniquidade e os seus seguidores, e até o verso 12, e a partir do verso 13 ele começa a falar dos salvos. Isto é que é maravilhoso, porque quando nós estamos ali empolgados com o estudo sobre o anticristo, né, pastor Isaac e eu, nós gostamos muito da escatologia, então nós gostamos de estudar sobre a pessoa do anticristo, suas obras, a maneira com a qual ele vai agir, o poder de Satanás que vai estar sobre a vida dele. Nós gostamos de estudar isso, mas às vezes paramos aqui no versículo 12. Mas quando passamos para o verso 13, nós encontramos o outro lado da moeda. O apóstolo Paulo havia dito, os irmãos podem ver aqui no verso 3, ele fala, lá no início ele diz: ninguém de modo nenhum vos engane, porque isto não acontecerá. Isto o quê? O que ele havia dito no verso 1, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele. Ou seja, a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, verso 3, não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. Então, o texto mais claro da Bíblia, irmãos, que fala
que Jesus não vai vir secretamente a este aqui. Jesus não virá secretamente, Ele não vai arrebatar a igreja secretamente. Jesus virá apenas depois que o anticristo se revelar, diz a palavra de Deus. Está muito claro isso. Aliás, eu conversando com um pastor amigo meu, lá em Vilhena, e ele era pré-tribulacionista devido à igreja que ele pastoreia. Então quando eu mostrei para ele esse texto, eu disse: o que você me diz, pastor? E ele, muito brincalhão, ele disse assim para mim: mas isso já estava na Bíblia? Eu falei: só tem 2000 anos que isso aqui já estava na Bíblia. Ele, então, a partir de hoje, com toda humildade, ele falou: a partir de hoje eu serei pós-tribulacionista, porque está escrito na palavra que Jesus só vem depois da revelação do homem da iniquidade. Eu falei: muito bom, meu amigo. Humilde você é, e humilde agrada a Deus. A humildade agrada a Deus. Então, o apóstolo Paulo diz aqui que viria primeiro uma grande apostasia e que seria revelado o homem da iniquidade. Olha, as pessoas que seguem este homem, o verso 10 diz assim: e com todo engano da injustiça aos que perecem. Ou seja, os milagres que o anticristo vai fazer são milagres do engano da injustiça, diz o verso 10, para quem? Para os que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. Olha o que estamos vendo hoje, meus irmãos. O que estamos vendo hoje são multidões que estão seguindo a injustiça, pessoas em grande número que não acolhem o amor da verdade para serem salvos, antes viram as costas para a verdade, destruindo a verdade da palavra, ou procurando, porque a verdade jamais é destruída, procurando destruir a verdade de Deus com a sua injustiça. E o apóstolo Paulo está dizendo: olha, essas pessoas não dão crédito à verdade, elas gostam da injustiça. Olha o verso 12: a fim de serem julgados todos quantos não deram crédito à verdade, antes, pelo contrário, deleitaram-se com a injustiça. Não é o que vemos hoje? O que nós vemos hoje são pessoas que, quando você fala a verdade da Escritura para ela, essas pessoas viram as costas, porque amam a injustiça. E o que é que o apóstolo Paulo havia dito na sua carta aos Romanos, no capítulo 1, quando ele expõe a natureza humana decaída? Ele diz no capítulo 1 de Romanos, e ele diz aqui no versículo, a partir do versículo 18, ele diz: a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Está vendo só? E Paulo vai explicar por que eles fazem isto. Não é porque eles não conhecem a Deus. Veja o 19: porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhe manifestou. Agora, Paulo diz no 20 que os atributos de Deus, seu eterno poder, sua divindade, tudo isto se reconhece desde o princípio do mundo, sendo percebido por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são por isso indesculpáveis. Paulo está dizendo: não é que o homem não conhece a Deus, ele conhece. Ele conhece porque a própria criação revela Deus. Paulo está lembrando aqui o Salmo 19 que diz: os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. É impossível uma pessoa olhar para a criação e não ver a mão de Deus. Assim como, se você fosse passear numa floresta lá na nossa região e perdesse o seu relógio no meio da mata, e de repente uma tribo de índio que nunca teve contato com a civilização achasse o seu relógio, aquele índio, ele ia saber que aquilo foi fabricado por alguém. Ele ia saber que tem um relojoeiro. Ele podia não saber o nome, não saber o nome do relógio, nem saber o nome, muito menos, do relojoeiro, mas ele sabia que aquilo é um objeto que funciona, e sabe que alguém construiu aquele objeto devido à múltipla dificuldade dos seus mecanismos de funcionamento. Então isto prova, um simples relógio prova que existe um construtor, um relojoeiro. Assim, muito mais o universo, com toda a sua complexidade, prova que existe um Criador. Paulo está dizendo: o homem não tem desculpa no dia do juízo. Então Paulo diz aqui no 21, porquanto, tendo conhecimento de Deus, olha, eles têm,
Não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-se-lhes o coração insensato. Está vendo? Então nós estamos diante do quê? Estamos diante de uma humanidade que ela conhece a Deus. A humanidade sabe o que é verdade, porém o seu prazer na injustiça faz com que ela detenha, com que ela pare a verdade, para que se multiplique a injustiça neste mundo. É isso que Paulo disse aos Tessalonicenses, nós voltando na segunda carta. Então ele diz, estas pessoas serão julgadas, verso 12, por quê? Porque não deram crédito à verdade, mas se deleitaram com a injustiça. Agora, assim que Paulo termina de falar dos seguidores do anticristo, irmãos, ele vem para o verso 13, e é aqui que eu quero trazer a palavra de hoje. No verso 13 ele fala, entretanto, olha que é uma conjunção adversativa, né? Entretanto, significa, ao contrário, porém, do que eu estou dizendo até agora eu falei do homem da iniquidade, até agora eu falei que ele atua com o poder de Satanás, até agora eu falei que ele terá seguidores aos milhares, que são amantes da injustiça. Aí no verso 13 ele fala, entretanto, nós temos que gostar desta palavra, desses pequenos termos, dessas conjunções que aparecem na Bíblia, porque elas fazem a ligação da ideia anterior com a próxima. Paulo está dizendo assim, apesar de eu estar falando assim, meus amados irmãos, de todo este prejuízo que vai haver nos últimos dias, todavia, entretanto, eu devo sempre dar graças a Deus por vós. Aleluia. Apesar de que o anticristo vem mesmo, apesar de que pessoas o seguirão, apesar de que o pecador vire as costas para a verdade, porque ama a injustiça, todavia, entretanto, contudo, porém, eu dou graças a Deus por vocês. Aleluia. E é sobre esse vocês que nós vamos falar hoje aqui. Paulo diz, eu dou graças a vocês, irmãos amados pelo Senhor. Olha, como é que Deus opera a sua salvação na vida dos seus escolhidos? Primeira coisa, amando estas pessoas desde a eternidade. Vejamos, Paulo diz, irmãos amados pelo Senhor. Uma das melhores notícias para o crente é que ele é alvo do amor eterno de Deus. Uma das melhores notícias que o crente pode ter em sua vida é que ele é alvo do amor eterno de Deus. E quando nós falamos do amor eterno, nós não estamos falando de um amor, meus irmãos, que começou agora. Não estamos falando de um amor que começou agora. Olha o que diz o profeta Jeremias no capítulo 31 do seu livro e o versículo 3. Ele diz assim, de longe me apareceu o Senhor e disse, pois com amor eterno eu te amei, também com benignidade te atraí. Aleluias. Olha, meus irmãos, qual que é o adjetivo do amor que está aí no verso 3? Qual o adjetivo que qualifica este substantivo chamado amor? Amor eterno. Aleluia. O amor de Deus por você, meu irmão, não veio agora. O amor de Deus por você não veio quando você creu no Filho dele, não. Foi o contrário. Você creu no Filho dele porque ele já te amou lá na eternidade. Se Deus não tivesse nos amado, jamais nós quereríamos o Filho dele. O que é que o apóstolo João diz, irmãos? Na primeira carta, capítulo 4, verso 19. Nós o amamos por quê? Porque ele nos amou primeiro. Eu sempre faço uma pergunta para as pessoas que vêm dizer para mim que Deus amou todas as pessoas. Deus amou todas as pessoas. As pessoas falam isso, né? Todo mundo quer usar João 3,16 de forma errada. Não, lá está escrito Deus amou o mundo, então se Deus amou o mundo é todas as pessoas. Tudo bem, eu faço uma pergunta. 1 João 4,19 diz, nós amamos a Deus porque ele nos amou primeiro. E eu pergunto, todo mundo ama a Deus? Não.
Então, se Deus amou a todo mundo deveria amar a Deus, porque a Bíblia diz que o resultado de Deus me amar é eu amá-lo. E por que todos não amam? É automático. Se Deus me ama, é óbvio que eu o amarei de volta, porque o amor de Cristo nos constrange, diz a palavra do Senhor. O amor de Cristo nos traz aos pés do Senhor. O amor de Cristo nos leva a amar o Senhor. Então, quando a palavra diz amor eterno, os irmãos podem observar em Romanos capítulo 8, verso 29, que diz assim: porque os que de antemão conheceu, a estes também predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Irmãos, vamos observar, por exemplo, a questão deste termo. Quando o apóstolo Paulo diz lá, aos que de antemão conheceu, o que significa estas duas palavras? Antemão significa eternidade, e conheceu significa amor. Podemos dizer o seguinte, que Deus nos amou desde a eternidade. Por que, pastor, você está dizendo que a palavra conheceu aí significa amar? Porque na Bíblia, a palavra conhecer significa ter um relacionamento íntimo. Diz lá em Gênesis capítulo 4, verso 1, que Adão conheceu Eva, sua mulher, e ela engravidou. Então conhecer é o quê? Olá, prazer, eu sou Adão. Pegou na mão dela e ela ficou grávida? Não, foi uma relação íntima que fez com que ela tivesse o seu filho, Caim, e depois Abel, e depois outros filhos e filhas, como diz a palavra de Deus. Adão conheceu a sua mulher, diz a Bíblia. O termo conhecer significa relação íntima. Conhecer não significa na Bíblia saber quem é, não. Conhecer significa ter íntima relação. Por exemplo, quando Jesus Cristo diz que no último dia Ele dirá àquelas pessoas que apresentarem diante dEle assim: ah, Senhor, em Teu nome profetizamos, em Teu nome, Senhor, expulsamos demônios, em Teu nome, Senhor, operamos maravilhas. Jesus vai dizer: então lhes direi abertamente, nunca vos conheci. Olha a palavra conheci. Se conhecer significa saber quem é, então Jesus está mentindo, porque Ele sabe quem é todo mundo. Quando Ele diz nunca vos conheci, Ele não está dizendo eu não sei quem você é, não é isto, porque Ele sabe quem é todo mundo. Mas Ele está falando conhecer no sentido hebraico, no sentido judaico, no sentido bíblico. Conhecer é relação íntima. Ele está dizendo eu nunca tive relação íntima com vocês. É isto que Ele está dizendo. Agora transfira esse entendimento para Romanos 8, 29. Quando diz lá, os que de antemão, lá na eternidade passada, conheceu, a esses também predestinou. Ou seja, quando Deus lá na eternidade me amou, teve intimidade e relação comigo, mesmo antes de eu existir, então Ele me predestinou para eu ser conforme a imagem do seu Filho. Aleluia. É isso que está dizendo o apóstolo Paulo. Ele está dizendo porque nós temos a mania de dizer assim: ah, fulano, se você, a pessoa quer vir e aceitar a Jesus, então a partir daquele momento é que Deus o ama e tal. A Bíblia está dizendo que o amor de Deus vem de lá da eternidade. Com amor eterno eu te amei. Não é? Então, meus irmãos, eis aqui uma das lições que deve ficar muito claras para nós. Deus nos ama não por troca de favores. Deus nos ama porque Ele quis nos amar. O que o apóstolo Paulo diz aos Efésios, quando está nos ensinando sobre a nossa salvação? Ele diz isso no capítulo 2. Ele fala que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, nos quais andamos outrora, segundo o curso do mundo, o príncipe da potestade do ar, no verso 3 e tal. Agora olha o verso 4. Ele fala, olha o final do 3 para você ver. Ele diz que éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Por natureza. O que o apóstolo Paulo está dizendo? Por natureza significa, quando eu nasci filho da ira. Eu não nasci filho do amor. Eu não nasci objeto do amor de Deus. Eu nasci objeto da ira de Deus. Agora o verso 4 ele fala, mas, olha aí novamente a conjunção adversativa. Devemos prestar atenção nesses conectivos. Ele está dizendo, ó irmãos Efésios, apesar de eu estar dizendo que vocês nasceram mortos em seus pecados e tudo mais,
Agora eu quero dizer outra coisa. Mas Deus, sendo rico em misericórdia e por causa do grande amor com que nos amou. Olha só. Você me pergunta qual foi a razão de Deus ter me salvado. A única razão que a Bíblia dá é esta aqui: porque Ele nos amou. Agora, como diz aquele hino da harpa, porque Jesus me ama, eu não posso te explicar. Não tem como. O amor de Deus é inexplicável. Porque o amor de Deus não é troca de favores, não é igual ao nosso. O irmão Célio citou aqui o amor eros, o amor filos e o ágape. O amor filos, que é aquele mais nobre entre os homens, né? Porque amamos afetuosamente aqueles que também nos amam. Mas o ágape vai além, porque o ágape ama até aquele que é seu inimigo. Por isso que Paulo diz em Romanos 5:8, mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Veja, o amor de Deus é tão grande, é maior do que o amor humano, que o amor humano é aquele: eu te amo porque você me ama, mas o de Deus não, eu te amei quando você era meu inimigo, quando você nasceu debaixo da minha ira, eu te amei. E agora eu apresento aqui diante de você a minha salvação pela proclamação do Evangelho. Então aqui, de que maneira Deus salva o seu escolhido? Sendo primeiro, tornando este escolhido primeiro alvo do seu amor eterno. Segundo, que este amor e esta eleição que Paulo fala, voltando em 2 Tessalonicenses 2, verso 13, ele diz: entretanto devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados pelo Senhor, porque Deus vos escolheu. Olha, Deus vos escolheu desde o princípio. Então você é escolhido desde o princípio para a salvação. Veja, queridos, este princípio é a eternidade passada. Este princípio não é o princípio de quando você veio para a igreja, não. Este princípio que Paulo está falando aqui é o mesmo princípio de João 1, verso 1. Quando o apóstolo João diz: no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Que princípio é este? É o princípio da criação? Não, porque antes da criação ele já existia. É o princípio do quê? De quando ele se fez carne? Não, porque ele só vai dizer que o verbo se fez carne no verso 14. Então que princípio é este do capítulo 1, verso 1? Ele está dizendo que este princípio é a eternidade passada. Ele quer dizer o seguinte: desde a eternidade passada, o verbo já existia. Aleluia! E agora ele diz aqui, em 2 Tessalonicenses 2,13, que neste mesmo princípio, Deus já tinha te escolhido para a salvação. Olha aí, escrito aí, ó. Devemos dar graças, irmãos amados pelo Senhor, porque Deus vos escolheu desde o princípio. No grego está assim, esse desde significa a partir do princípio. E quando diz assim, para a salvação, no grego está falando para dentro da salvação. Então nós podemos traduzir literalmente este versículo assim: que Deus nos amou e nos escolheu a partir da eternidade passada para dentro da salvação. E a pergunta que nós fazemos é a seguinte: qual é o plano de Deus que Ele elaborou lá na eternidade que frustrou? Qual? Qual foi o plano de Deus que Ele elaborou alguma vez que já frustrou? Nenhum. Porque a palavra diz em Jó 42, verso 2, a palavra diz: bem sei que tudo podes e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Não há nenhum plano de Deus frustrado. Alguém pode até dizer: não, mas a morte do filho dele foi um plano. Não foi um plano frustrado, foi um plano elaborado. Os apóstolos disseram assim: olha, Senhor, estes que mataram teu filho, que se juntaram com Pôncio Pilatos e Herodes, e com os judeus e os gentios, que eram os romanos que mataram Jesus, estes fizeram o que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. Atos 4, 27 e 28. Os apóstolos oraram dizendo que até a própria morte de Jesus foi predeterminada por Deus, porque Deus tinha um plano de redenção conosco. Por isso Apocalipse 13, 8 diz que Ele é o Cordeiro morto desde a fundação do mundo. Por que desde a fundação do mundo? Se nem havia criado nada, se nem havia pecado e nem nada. Por isso, queridos, quando se diz assim que Deus nos escolheu desde o princípio, é o mesmo que ele diz em Efésios 1, verso 4, ele diz: assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo.
É a mesma coisa aqui de Tessalonicenses. Nos escolheu desde o princípio. Este princípio não é o princípio quando você creu, não é o princípio quando você nasceu, não é princípio da criação. É o princípio de João 1, verso 1. É o princípio onde era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Ou seja, na eternidade passada, Deus nos amou. E na eternidade passada, Ele nos escolheu para a salvação, como está escrito aqui. Terceiro, está escrito também no verso 14, que Ele nos chamou pelo Evangelho. Diz assim o verso 14: para o que também vos chamou mediante o nosso Evangelho. Então veja, nós poderíamos falar muitas coisas sobre o chamado do Evangelho, o chamado eficaz, mas eu quero destacar aqui que não pode haver salvação sem a proclamação do Evangelho. Muita gente diz para mim assim: pastor, se as pessoas já estão escolhidas, para que pregar o Evangelho? E eu respondo assim: porque Deus escolheu estas pessoas por meio do Evangelho. Deus não escolhe uma pessoa apenas para o seu fim e dizer, ó, eu te escolhi para a salvação. O meio não importa, não, Deus também estabelece os meios. Através de que meios esta pessoa vai chegar à salvação? Através de que meios ela vai atingir o propósito para o qual eu determinei a sua vida eterna? Através de um meio chamado pregação do Evangelho da Palavra de Deus. Este é o meio que salva. Por isso que Paulo está dizendo assim: para o que também vos chamou através do nosso Evangelho. Através. Ou seja, Paulo engrandece a Deus, devemos dar graças, verso 13, a Deus por vós, irmãos amados pelo Senhor, porque Deus os escolheu desde o princípio para a salvação, mas para isto Ele vos chamou mediante o nosso Evangelho. Ou seja, meus irmãos, como disse, né? Não ouvi o irmão Célio falando, mas o pastor Isaac me comentou sobre a sua frase, e ele disse assim: devemos pregar o Evangelho para que os que são de Cristo venham para Ele. É isto que Paulo está dizendo aqui. Os que são eleitos de Deus, os que são escolhidos de Deus, eles virão através do quê? De qualquer jeito? Não, pela pregação do Evangelho. É por isso que a igreja não pode retroceder. É por isso que a igreja não pode parar de pregar o Evangelho. A igreja deve saber que ela é porta-voz da verdade. A igreja, diz Paulo em 1 Timóteo 3,15, ele diz, olha, a igreja de Deus, coluna e baluarte da verdade. Aleluia. Sim, nós vamos chegar lá. Nesse ponto exato. Ou seja, fomos chamados pela pregação do Evangelho. Para quê? Vamos deixar essa por último, porque lá está falando da glória. A glorificação é o último estágio, né? Agora voltemos aqui um pouco para o verso, no verso 13, o final, quando ele diz assim: pela santificação do Espírito e fé na verdade. Olha, Paulo está dizendo o seguinte, que quando eu prego o Evangelho, Paulo prego o Evangelho para você, você vai crer no Evangelho da verdade que eu preguei para você ser salvo. Então não é só pregar, a pessoa tem que crer. Por isso que ele diz em Romanos 10, a partir do 14, do 13, do 14, a partir do 14, né, ele fala assim: como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Então é necessário haver a pregação, mas também é necessário haver a fé daquele que ouve a pregação, porque a fé é um dom de Deus. E eu digo assim, se a fé é um dom de Deus, e Ele vai dar este dom para aquele que vai crer, como esta pessoa vai receber o dom de crer se alguém não for pregar? Então veja, Deus não trabalha de maneira solta, Deus trabalha de maneira completa. Tanto Deus envia o dom da fé para quem vai ouvir, como envia o pregador que vai pregar para que ela creia. Ela vai crer naquilo de que nunca ouviu? Não tem como. Então, ao mesmo tempo que Deus quer dar a fé para o indivíduo, Ele leva o evangelista para o indivíduo. Porque o evangelista vai falar aquilo que aquela pessoa tem que crer. E quando Deus então injeta o dom da fé na pessoa, ela ouve o que o evangelista diz que é o evangelho, crê no evangelho, então completa a salvação na vida dela. Deus trabalha de maneira completa. Deus, Ele é realmente o ser por excelência na sua sabedoria e inteligência.
A Bíblia diz que todo o segredo da sabedoria e do conhecimento estão ocultos em Cristo. Colossenses, capítulo 2, o apóstolo Paulo diz isto. Então veja, irmãos, que você não é salvo nunca você vai ver isso na Bíblia. Você não é salvo por causa da fé. A Bíblia nunca diz que você é salvo por causa da fé. Nós perguntamos às pessoas, que elas não creem. Não, eu sou salvo se eu quiser. Não, basta eu crer. Fala, não, você não é salvo por causa da fé. A Bíblia diz que você é salvo por meio da fé, é diferente. Por meio. A fé não é a causa da salvação, a fé é o meio. A causa, nós já vimos em Efésios 2,4, é o grande amor de Deus, a misericórdia que Ele teve de nós, que nós chamamos de graça. A causa é a graça, a fé é o meio e o fim é a salvação. Então imagine você, que você está aqui, perdido, nesse ponto aqui, perdido, nasceu perdido. Agora Deus vem com a graça dEle e coloca você dentro de um transporte que chama fé. E este transporte te conduz para o objetivo de Deus, que é a salvação. Então, graça é o início, fé é o meio, salvação é o fim. Não é por causa da fé que você é salvo, é por meio da fé, mas por causa da graça. Aleluia. Assim também nós temos aqui na Bíblia Sagrada, a causa é a graça. Se não fosse a graça de Deus, todos estávamos condenados. A fé é o meio e o fim é a salvação. Então é isso que o apóstolo nos ensina também em Tessalonicenses. Ele diz assim, olha, pela fé, pela santificação do Espírito e fé na verdade. Então, olha que detalhe ele põe sobre a fé. Fé da verdade, no grego é na verdade, a fé na verdade. O que eu quero dizer com isto? Ou o que o apóstolo Paulo quis dizer com isto? Aí no final do 13, ele está dizendo que todas estas pessoas que creem na mentira não podem ser salvas. Agora isto nos preocupa, nos deixa um pouco entristecidos. Por quê? Porque multidões, irmãos, estão enchendo várias igrejas. Mas a pergunta é, está realmente sendo pregada a verdade? Se não estiver, não há salvação. É óbvio, uma pessoa falou assim, pastor, mas você não crê que pode haver salvação em igrejas que pregam heresia? Eu falei, eu creio que pode, claro. Toda igreja tem trigo e joio. Toda igreja tem salvos e não salvos. Todas as igrejas têm. Aí a pessoa disse assim para mim, mas como que se a pessoa só pode ser salva ouvindo a verdade, lá eles não pregam a verdade, como é que ela pode ser salva? Aí eu brinquei, com a pessoa e disse, mas às vezes a pessoa que está pregando erra. Ele erra e fala a verdade. O Espírito Santo aproveita aquela verdade e vai lá naquele que é escolhido de Deus e planta ela ali. E a pessoa crê naquela verdade e ela é salva. E não é verdade? Por mais que os que pregam heresia falem mentiras, não tem hora que eles falam a verdade também? Sim, tem hora. E o Espírito de Deus, ele é muito poderoso para se aproveitar daquelas palavras e ir lá salvar aqueles que ele tem o plano de salvação na vida deles. Então, o apóstolo Paulo está dizendo, agora, cá entre nós, não é muito melhor você estar numa igreja que prega somente a verdade? Por quê? Porque você está tranquilo, sabendo que você é bem alimentado, que a verdade de Deus está sendo proclamada sobre a sua vida ali. E o apóstolo Paulo está dizendo que estas pessoas, elas não... Olha, observa o verso 10. Todo engano de injustiça aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. Por isso que Paulo diz lá no 13, que é pela santificação do Espírito e fé na verdade. Enquanto os ímpios viram as costas para a verdade, para crer na injustiça, os escolhidos de Deus do verso 13, eles vêm porque creem na palavra da verdade que é proclamada para eles. Isso é maravilhoso, irmãos. Por isso, mantém essa mensagem que o irmão Célio deu. Não desista de pregar a verdade. Não desista, continuemos, Nós, pastores, precisamos às vezes de um apoio, sim, dos irmãos. Falar, pastor, não desista de pregar a verdade. E de fato não, pastor Isaac. Por quê? Não devemos desistir, porque é através da palavra da verdade que Deus vai alcançar os seus escolhidos. Jamais Deus vai salvar uma pessoa por uma palavra da mentira. Deus não usa mentira para salvar, não é? Então, em quinto lugar,
nós somos santificados pelo Espírito. No final do 13 ele diz, pela santificação do Espírito e fé na verdade. Já vimos a fé, mas o que é a santificação? A santificação é depois que você já é salvo, você vem para o rebanho de Deus, se afasta do mundo, não digo mundo geográfico, né? Mas sim do sistema, você se afasta do sistema mundano e vive uma vida para a glória de Deus, e isto é santidade. Porque tem gente, irmãos, você já deve ter encontrado muitos assim, que você vai lá visitar, ô meu irmão, por que você não está mais congregando, por que você não está mais indo na igreja? Ele vira para você e fala, mas não estou fazendo nada de errado não, eu não estou fumando, não estou bebendo, não estou jogando, não estou isso, não estou aquilo, não é? Ele não entendeu o que é santificação. Santificação é você se separar do mundo, mas se separar para Deus. Estas pessoas apenas se separaram do mundo, mas não se separaram para Deus. Não completou o processo da santificação. Porque este é o aspecto negativo. Separar-se do mundo, dizer não para o mundo. Mas existe o aspecto positivo, que é dizer sim para Deus. E as pessoas estão dizendo? Não. Ela diz não para o mundo, mas diz não para Deus também. Eu respondo assim para essas pessoas, vocês não estão fazendo o que Deus proibiu, mas vocês também não estão fazendo o que Ele mandou. E você acha isso correto? É o pecado da omissão, é o pecado que a pessoa se omite de realizar aquilo que o Senhor ordenou. Então, o que é santificação? Santificação é você se separar do mundo, do sistema, e viver para a glória de Deus, não é? Agora, você vai viver para a glória de Deus onde? Confinado aqui dentro da igreja? Não, aqui também para a glória de Deus. Mas quando sair daqui, para a glória de Deus no trabalho, para a glória de Deus em casa, para a glória de Deus na família, para a glória de Deus na escola, para a glória de Deus na faculdade, para a glória de Deus na vizinhança, para a glória de Deus em qualquer coisa que formos fazer. Qualquer coisa. Tudo tem que refletir a glória de Deus. É isto que Paulo está dizendo que o Espírito Santo vai fazer conosco. E finalmente agora, irmão Célio, chamados para a glória. Olha lá, né? O verso 14 ele diz, para o que também vos chamou, mediante o nosso evangelho, para alcançardes a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia! A salvação, meu irmão, a salvação, minha irmã, nunca é uma obra que para no meio do caminho. Tem gente que diz assim, só vai ser salvo se você perseverar até o fim. Eu pergunto para as pessoas bem assim, você já viu perseverar até o meio? Alguém conhece? Como perseverar até o meio? Se foi até o meio, então não perseverou, ué. Perseverar tem que ser até o fim mesmo. O cara está lá, Usain Bolt, corrida de 100 metros, é a especialidade dele. Dá o tiro de largada, ele sai correndo. Correu 99 metros. Ele alcança? Não, mãe. Porque não perseverou, meu amigo. Perseverar tem que ser até o fim mesmo. Se o cara perseverou até o meio, ele não pode exigir 50% de salvação. A salvação é eterna. O que é eterno não tem metade nem tem fim. Como que eu posso dizer para Deus no dia do juízo, Senhor, eu te servi por 30 anos, mas quantos anos você viveu? 60. Olha, você quer o quê? Você quer uma salvação pela metade? Você quer ficar metade aqui no céu e metade no inferno? Não existe isso, irmãos. Por isso que não há possibilidade de um salvo se perder. Porque se Deus o escolheu, Ele não vai parar no meio do caminho. Não tem como Ele parar, porque é Deus que segura Ele. Como que Deus vai dizer, opa, salvei o cara errado, agora eu vou soltar ele? Deus não se engana, não tem como. Se você diz assim, pastor, mas eu sim, eu persevero na minha vida, olha quantos anos de crente eu tenho. Eu digo, parabéns, meu irmão, para Deus, não é para você. Parabéns para Deus, porque Ele que te sustentou até aqui. Como disse Samuel para o povo de Israel, até aqui tem nos ajudado o Senhor. É Deus que nos ajuda, é Deus que nos sustenta. Se Ele não nos sustentar, ninguém persevera. Ou você acha que Deus nos salva e fala assim, agora se vira? Não. Vamos pensar no homem em afogamento. Ele está no meio do mar, no alto mar. O salva-vidas viu aquilo lá já, né, com o binóculo, já pegou o equipamento e partiu para cima dele. Chega lá, primeira coisa, o salva-vidas não vai perguntar, você quer ser salvo? Não vai. Ele já vai chegar salvando.
Segunda coisa, o salva-vida, quando tira ele do fundo da água e põe na superfície, mesmo antes de colocar o cara lá na margem, na superfície ali da água, o salva-vida não solta ele e fala, agora vai nadando, que eu já te tirei do fundo. Não, ele pega o cara e salva completamente, até chegar no destino. Assim também Deus faz conosco. Deus nos tirou, não foi afogando, Deus já nos tirou mortos, do nosso estado de morto que nós estávamos, e Deus foi lá e nos tirou da sepultura dele. Nossa, quando ele chamou pela sua voz, chamando cada um pelo nome, tirou-nos da nossa sepultura, e então nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, aleluia. Aí Deus nos tira de lá, e aí ele vai soltar a gente no meio do mar, falar, agora vai nadando, se você chegar na margem eu te salvo. É assim? Que Deus é esse? Não. Ele começou a boa obra e ele aperfeiçoará até a vinda de Cristo Jesus. Por isso que o apóstolo Paulo diz assim, vocês, queridos, foram chamados para alcançar a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Agora imagina, Jesus me chama, venha para alcançar a minha glória. E aí quando eu vou, não alcanço a glória. O chamado dele foi ineficaz. E Jesus não pode ter um chamado ineficaz. Porque Jesus, quando ele esteve aqui na terra, ele recebeu uma responsabilidade do Pai. E com esta responsabilidade eu encerro esta minha pregação. Em João 6, Jesus ensina para os ouvintes, que não eram só os discípulos, mas ali estava uma grande multidão. João capítulo 6, no verso 39, o Senhor ensina que ele tinha uma grande responsabilidade quando ele veio à terra. E está escrito assim no versículo 39, ele diz, e a vontade de quem me enviou é esta. Olha, vamos ler o 38 só para você ver que Jesus, ele não veio fazer a vontade dele, e sim do que o enviou. 38, porque eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. João 6, 38. Agora olha o 39. Alguém perguntaria, e qual que é a vontade do que te enviou? Jesus responde, e a vontade do que me enviou é esta, que nenhum eu perca de todos os que me deu, pelo contrário, eu ressuscitarei no último dia. E eu pergunto, você ainda acha que o Pai deu todas as pessoas do mundo para Jesus? Se Ele deu, se o Pai deu todas as pessoas do mundo para seu Filho, então Jesus perdeu um monte, porque tem muita gente no inferno. E aliás, ele perdeu mais do que ganhou, porque no inferno vai ter mais pessoas condenadas do que pessoas salvas. Jesus mesmo disse isso para os seus discípulos. Ele disse, porfiai por entrar pela porta estreita, porque muitos procurarão entrar e não acharão. Muitos, não são poucos. Senhor, são poucos que se salvam? Pouco, é pouco mesmo. Alguém disse para mim assim, pastor, mas você acha que Deus ia perder para o diabo? Mais gente no inferno do que no céu? E eu respondi, pessoa, mas desde quando Deus ganha com número? Deus ganha dependendo de número? Gideão venceu um exército incontável de midianita com 300 homens. Isso porque dispensou 32 mil, ficou só 300. Dispensou 31.970 homens. Imagina. Deus não ganha com número, meu irmão. Se Deus salvasse um ser humano só e todos os restantes no inferno, Deus ainda era vitorioso, porque Ele é vitorioso. Deus é vitorioso por determinação, por excelência. Deus é vitorioso por definição. Deus não existe derrota nele. Então se Deus não salvasse ninguém, todos para o inferno, Deus ainda era vitorioso. Então o que Jesus está dizendo aqui é muito taxativo. A vontade do que me enviou é esta, que eu não perca nenhum dos que Ele me deu, mas que eu ressuscite no último dia. E eu te pergunto, Jesus pode perder alguém que o Pai deu a Ele? Se Ele perder um só, Ele é irresponsável. E se Ele é irresponsável, Ele não pode ser o nosso Salvador. Então, crente, o salvo não pode perder sua salvação. Não tem como. Porque a responsabilidade não é nossa, a responsabilidade é do Filho de Deus. Foi o Pai que deu para Ele. Se você perder um desses que eu te dei, você não é responsável. Aí alguém fala assim, pastor, mas e nossas responsabilidades? Elas vêm com o novo coração que Ele nos dá.
Sabe aquele negócio de trazer um pacote completo para você? Ele traz assim. O novo coração que Jesus nos dá quando Ele nos salva, esse novo coração, ele vem recheado, sabe do quê? De boas obras. Ele vem recheado de amor pela palavra, pela oração, amor pelas almas. O novo coração que nós recebemos quando somos salvos, ele vem cheio de fazer a vontade de Deus, cheio de agradar a Deus, cheio de amor, cheio do fruto do Espírito. Ele vem assim, ele vem completo. É óbvio que Deus também não tira a velha natureza. Por isso que Paulo fala em Gálatas que existe um embate, né? Da nova contra a velha natureza, e uma puxa para um lado, outra para o outro. Nós vamos ter essa luta até Jesus voltar, obviamente. Mas você pode observar, observe no seu novo coração, observe na sua nova criatura que Deus te concedeu. Por que você acha que gosta de vir para a igreja? Por que você acha que você gosta de orar? Por que você acha que você gosta de ler a Bíblia? Por que você acha que você gosta das coisas de Deus? Por causa do novo coração que Ele te deu. Não é porque você é melhor que o mundano, não. Não. Mas por causa do novo coração que Ele nos deu. Este novo coração é apaixonado pelas coisas de Deus. Ainda que o velho ainda seja apaixonado pelo mundo, tudo bem, ele é e vai ser até morrer. Mas o novo coração é apaixonado pelas coisas de Deus. E é isto, irmãos, que o Senhor nos concede. Desta forma Ele salva seus escolhidos, amando desde a eternidade, escolhendo estas pessoas para a salvação, fazendo com que estas pessoas ouçam o chamado do Evangelho, recebendo este chamado com a fé na verdade, não na mentira, mas na verdade, certo? Santificando estas pessoas pelo poder do seu Espírito e finalmente levando elas para a glória de Cristo. Esta é a nossa esperança. Quando se fala de esperança é isto, é o olhar. Jesus diz: erguei as vossas cabeças e contemplai a vossa redenção. É isto, é erguer minha cabeça. Eu vivo no mundo, mas não sou do mundo. Eu vou olhar para o alto, eu sei que a minha redenção está próxima, eu sei de onde vem a minha redenção e sei para onde eu vou. É por isto, meus irmãos, que nós não podemos nos flertar, nos encantar com este mundo, de forma nenhuma. Somos peregrinos. Peregrinos não se encantam com a estrada, não, eles sabem que ali é só uma passagem. Peregrinos não constituem dos hotéis, das pousadas, eles não fazem dali sua casa, porque sabem que tem um destino para chegar. Assim também o salvo, ele olha para este mundo e fala: estou aqui, mas não sou daqui, uma pátria me espera. É isto que Paulo chama da glória de Cristo, é isto que Paulo chama da nossa pátria celestial. Amém? Que o Senhor nos abençoe com a sua palavra poderosamente, em nome de Jesus. Quero que então os irmãos entendam de uma vez por todas que, como Paulo diz, existem os seguidores do anticristo, sim, mas eu dou graças a Deus por vocês, irmãos amados, porque Deus escolheu vocês para a salvação desde a eternidade. Ninguém vai mudar isto, não é? Glória a Deus, amém, Jesus. Meus queridos, Deus abençoe a vida de vocês. Devolva a palavra ao nosso pastor, em nome de Cristo Jesus.